Eu acho que hoje o mercado brasileiro ainda tem um tamanho pequeno para muitas bolsas, mas a gente já trabalha como se tivesse competição, porque já existe. E sabe qual é a base? A competição das bolsas internacionais. Hoje, as paredes caíram, os muros caíram. Então, a minha competição não é uma outra bolsa no Brasil. É a Bolsa de Nova York, é a Bolsa de Chicago, é a Bolsa de Londres. A gente já compete com essas bolsas. A evolução da Bolsa de Valores no Brasil, o impacto, as transformações. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Hoje estamos aqui com uma conversa especial com alguém cuja trajetória é tanto inspiradora quanto impactante no mundo dos negócios. Um engenheiro civil de produção pela PUC do Rio de Janeiro, que cruzou o caminho do mercado financeiro e nunca mais olhou para trás. Desde o início da sua carreira, ele foi marcado por desafios e aprendizados, atuando em gigantes do setor como Citibank, JP Morgan e Santander, aqui e fora do Brasil. E como CEO na B3, ele não está apenas à frente da maior bolsa de valores da América Latina, mas também na linha de frente das transformações que definem o futuro do mercado financeiro no Brasil. Sob a sua liderança, a B3 se consolidou como um pilar para o desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade. Além do seu papel na B3, sua atuação como membro do conselho do The World Federation of Exchanges reforça o seu compromisso não só com o mercado brasileiro, mas com o sistema financeiro global. Em um setor onde os números falam alto, ele é um daqueles líderes que lembram a todos que por trás de cada número há pessoas, sonhos e o potencial para mudar realidades. Mas o que esse currículo galáctico não conta é que na minha frente está um cara gente boa, bem-humorado e sempre se desdobrando para ter um tempo de qualidade com família e amigos. Gilson Finkelstein, é um prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vindo. Obrigado, Baz. Aqui, honra aqui, essa descrição enorme aqui da minha vida, de mim, mas um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Muito bom. E Gilson, para começar aqui pelo começo, como eu sempre gosto, você vem de uma família onde seus pais já eram do mercado financeiro? Me conta um pouco mais das suas origens aí e referências. Cara, não tinha nenhuma referência de mercado financeiro na minha família, isso foi muito curioso. Meu pai era médico. Como todo médico, eu posso depois comentar sobre isso. Um apaixonado pelo mercado financeiro. Acho que médicos gostam muito de mercado financeiro. Isso é tradicional. E minha mãe é educadora, pedagoga, e fez a vida toda, vamos dizer assim, carreira na área de educação. Eu não tinha nenhuma referência e acabei optando por engenharia, que era o que eu mais gostava, não tinha muita aptidão para medicina, e assim fui fazendo a minha carreira. E teve algum ponto específico na tua infância ou adolescência que você considera que foi um ponto de virada na pessoa que você é hoje? Olha, Baza, eu acho que eu não falei dos meus avós, né? Quer dizer, os meus avós eram refugiados de guerra, chegaram no Brasil no final dos anos 40, e eles sempre falaram ou prezaram muito pela preservação da família e por educação. Eu acho que um ponto de virada, acho que foi, na minha vida, acho que quando eu me dei conta dessa importância de educação e de estudar e de se dedicar para a gente poder ser alguém na vida. Então, eu não sei se foi uma virada, mas acho que eu, quando me dei conta disso jovem, falei, acho que eu vou estudar a vida inteira, isso é importante. Não tive nenhuma grande mudança radical da minha vida, assim, uma grande virada, mas acho que isso foi algo que eu trago para sempre, essa importância de educação e de quão isso era valorizado lá em casa. Então essa não é bem uma virada, mas é um bumbo que bateu muito forte lá em casa. E você comentou da escolha do curso de engenharia civil. Como é que foi essa transição para o mercado financeiro? Foi planejado? Foi excesso de convicção ou falta de convicção em engenharia? Então, Baza, no início dos anos 90, eu sempre fui apaixonado por construção civil, né? Então, quando eu fui escolher o curso ali na nossa época de vestibular, eu tinha dúvida se eu ia ser arquiteto, se eu ia ser engenheiro, mas eu não tinha nenhuma dúvida que eu ia ser um empreendedor, que eu ia ter uma construtora. Já tinha nome, já tinha tudo. Assim, eu tinha convicção que eu não ia nem ser executivo, mas que eu ia trabalhar com engenharia civil. Fiz engenharia civil, achei o curso muito legal, adorava o curso. E, enfim, trabalhei na faculdade e tal, mas no meu primeiro trabalho, né, em obra, foi uma grande decepção. Falei, cara, eu não quero isso aqui para minha vida de jeito nenhum.
E era o início dos anos 90, o Brasil estava numa crise grande, inflação alta, e não tinha muitos empregos em engenharia. E o mercado financeiro sempre captava, vamos chamar assim, estudantes, né, das áreas técnicas de engenharia. E aí eu, depois de 6 meses de estágio numa construtora, arrumei um estágio num banco, na época. Então eu saí da Gafisa, do que era Gomes de Almeida Fernandes à época, para o Citibank. E ali me encontrei, fui para a área de tecnologia, né, fui trabalhar com banco de dados e estava no final do curso de engenharia, mas não abandonei, foi um sonho que eu realizei de ser engenheiro e foi assim que eu entrei no mercado financeiro, pela área de tecnologia do Citibank, trabalhando na época, início dos anos 90, com a implementação de um software chamado Access, que era um software de banco de dados, porque tudo que você tinha no mainframe, você não conseguia, era difícil você fazer campanha, então... Eu não sei, né, os ouvintes vão achar que eu sou um dinossauro, mas, à época, as campanhas de marketing eram com mala direta. Mala direta, né, não era uma mala, não. É aquela cartinha que os clientes recebiam. E o banco não conseguia diferenciar... Bom, cliente que tem filho, cliente que não tem filho, cliente que tem investimento, não tem, está no cheque especial. Então, mandava campanha de investimento para quem estava no cheque especial. Óbvio que a efetividade era baixa. O meu objetivo ali, junto com um gerente que eu trabalhava, era vamos selecionar os clientes que têm dinheiro, manda campanha de investimento. Os clientes que estão com dívida no cheque especial, manda campanha de financiamento. Olha isso, no início dos anos 90 já era, vamos dizer assim, plataforma baixa, digitalização, era, enfim, bem bacana. Assim foi que eu entrei no mercado financeiro. Cara, me trouxe lembranças aqui. Você fazia as queries, então, exatamente, as queries, e alimentava os gerentes. E depois fui seguindo carreira, fiz programa de trainee no próprio banco, então foi assim que eu comecei e nunca mais larguei. Acho que teve uma virada, talvez a pergunta anterior pudesse ter respondido com isso. Eu saí do banco de varejo para o banco de atacado quando eu me formei. Eu fiz o programa de trainee aqui do Citibank em São Paulo, que era um programa de trainee muito legal. E eu queria sair do mundo de varejo, da instituição financeira, para o mundo de atacado, que eram as mesas de operação, banco de investimento. Essa foi uma virada que eu fiz quando eu saí do Rio e vim morar em São Paulo com 22 anos, assim que eu me formei. Isso foi muito, muito impactante também, que é onde eu segui minha carreira inteira de mercados. E é legal você comentar do teu início na tecnologia porque você sabia no detalhe o que era o mercado naquele momento. E é isso que eu quero te perguntar. O que mudou na Bolsa Brasileira de quando você começou a sua carreira para os dias de hoje? Talvez os principais acontecimentos e transformações que nos levaram a gente ter o que a gente tem hoje. Bas, acho que mercados financeiros, não só a Bolsa, sempre foram um early adopter, né? Uma área que adota cedo as novas tecnologias. Então, acho que tudo que a gente viu nos últimos 30, 35 anos no mercado financeiro foram implementações ou inovações vindas da tecnologia que o mercado financeiro foi uma das primeiras áreas a testar. Então, tudo que era feito em papel nos anos 90 ou presencial, tudo isso foi digitalizado. Então, eu lembro que, eu operava câmbio, futuro, quer dizer, lá na Bolsa, não estava na Bolsa, ainda estava no banco, você tinha uma roda de pessoas, homens, né, negociando, gritando, preenchendo papéis e jogando num balde, né, para depois ser processado. Então, a tecnologia... antes disso até, o telefone sem fio, né? Se você for ao museu da B3, a gente tem um museu no centro de São Paulo, lá no nosso prédio da 15 de novembro, ele mostra essa evolução. O telefone sem fio foi uma das primeiras áreas que testaram, né? Que testou a implementação do telefone sem fio, foi a Bolsa. Porque primeiro você tinha uma roda de telefones fixos, né? Recebendo ordens de corretora. Depois você teve o telefone sem fio implementado lá. Depois veio essa digitalização, quer dizer, a roda não precisava mais ter gente preenchendo papel, você tinha computador, processamento via computador. E aí você vai avançando, você teve, acho que toda essa... Até a gente chegar no celular, né? O banco no telefone, ou tudo pelo telefone, a ponto de hoje a gente falar assim, tem gente que nem sabe o que é agência bancária, tem banco que nem tem agência, nem precisa. Então, acho que a tecnologia foi o grande suporte de toda essa transformação que o mercado financeiro teve, essa democratização de distribuição de ativos. E acho que esse é o grande legado e acho que vai continuar sendo. Tecnologia o setor financeiro tem tecnologia embarcada e é um grande teste para todas as novas soluções e tecnologias. Isso acho que a gente vai continuar vendo por muito tempo. E aí, falando de futuro...
Como é que você vê o papel dessa tecnologia, talvez até blockchain, criptoativos, na transformação desses serviços e talvez até na atuação da B3? Eu acho que cada vez mais, assim, essas novas tecnologias vão simplificar os processos, base. Hoje a gente fala muito de criptoativos ou ativos digitais, né? A beleza do criptoativo, ele vem de você poder embalar algum ativo financeiro ou valor mobiliário e simplificar a negociação ou a transação com ele, né? E eu acho que isso está chegando. Então, tudo que tem um custo alto de negociação, puxa, eu tenho que assinar documentos, ir no cartório, trocar, tudo que você puder embarcar, vamos chamar assim, dentro de um ativo digital que facilite este processo e dê segurança para o vendedor e o comprador, eu acho que vai ser adotado pelo mercado. Então, ativos digitais, mais do que cripto, né? Cripto é uma classe de ativo dentro de ativos digitais, vieram para ficar, e eu acho que a gente vai cada vez mais testar ideias e, vamos chamar assim, ativos tradicionais que podem ser negociados num formato digital. Eu acho que essa é uma beleza grande que os próximos anos a gente vai conseguir ver evoluções nesse sentido. E vai ser muito bacana, porque a gente vai poder ter uma queda, vamos chamar assim, no custo envolvido em você negociar ou transacionar ativos. Acho que essa é a beleza. A gente tem que sempre buscar eficiência e produtividade para que seja mais fácil para investidores e emissores, vamos chamar assim, né, vendedores de algum ativo e compradores, negociarem mais ativos de forma mais rápida, mais fácil, com custo mais baixo. E um outro ponto que é sempre importante, que às vezes a gente negligencia, não é só o custo da transação. A gente tem que aumentar a liquidez. Então, assim, quanto mais liquidez, aí eu estou falando já de ativos um pouco mais, né, tradicionais, como ações, renda fixa. Quanto mais você aumenta a liquidez, menor o custo de negociação ou de transação fica. Essa, inclusive, é a grande função da Bolsa. A grande função da Bolsa é organizar essas avenidas de encontro de investidores e emissores com custo baixo e liquidez alta. Essa é a grande função e o ativo digital conversa com essa jornada. E ainda nessa linha de evolução, como é que você vê, qual que é o teu papel sobre o papel da inteligência artificial que vem crescendo e talvez até do trading algorítmico, né? Isso beneficia o mercado como um todo ou também cria novos tipos de riscos? Baza, eu vou começar com a segunda parte da sua pergunta, trading algoritmo, né? A gente se refere a isso como HFTs ou PTGs, né? HFTs é do acrônimo High Frequency Trading, né? Então são empresas de trading que a gente se referencia agora, o novo nome é PTG, Proprietary Trading Groups, grupos proprietários de trading. Quem são esses caras, né? Aquela série Globo Repórter, o que vivem, o que comem, não. Esses caras são normalmente empresas profissionais de trading que nasceram em bancos nos anos 90, ou tradicionalmente eram em bancos, por conta de uma regulação mais apertada de que banco não pode correr tanto risco. Essas pessoas normalmente saíram e se organizaram em formato de empresas com capital proprietário, e eles dão liquidez, né? Eles são grandes formadores de mercado em todas as bolsas do mundo de trading algoritmo. E tradicionalmente eles já usam AI e usam muito estatística, o quant analysis, né? Análise quantitativa, para operar em vários mercados, entender as correlações. E eles, muitos não sabem, eles são do bem. Eles são responsáveis por mais ou menos 30% de toda a negociação de todas as bolsas do mundo. Então, eles ajudam os mercados a serem mais líquidos, a você ter um preço mais justo no que a gente chama no topo do livro, né? Um preço mais ajustado, porque se o preço está lá 2,10, você fala assim, puxa, está tão grande, o ideal é que esteja lá 5,5 com 5,55, 5,51. Eles fazem muito esse trabalho de garantir que durante todo o trading, todo o tempo que o mercado está aberto, a maior parte dos ativos tenha bid offers justos para que o custo de negociação seja cada vez mais baixo. E aí que eu falo, quando eu mencionei antes, quanto mais justo o preço de um ativo tiver,
mais baixo é o custo envolvido para você comprar ou vender aquele ativo. Porque imagina, se o ativo está 2,8, você tem que vender, você vai ter que vender a 2, vai ter que comprar, vai ter que comprar 8. Mas se ele está 5,51, 5,52 ou 5,55, ele está super justo. Você vende esse, compra aquele. E aí, quanto mais isso acontece, a roda gira. Então, AI já é uma realidade para esse mundo de trading de alta frequência. E agora a gente está começando a testar várias outras aplicações. Acho que, por hora, que não só se aplicam no mundo de bolsa, mas produtividade de desenvolvimento, software. A gente mesmo na companhia está testando em respostas à análise de regulamentos, estatuto de empresa. Então, cada vez o AI vai estar mais embarcado em responder perguntas mais rápido ou, na minha visão, já tem uma clareza de que vai baixar o custo de desenvolvimento de software. E a gente vai aprender. A gente está numa jornada. Eu acho que está no início de uma jornada que a gente vai aprender muito aonde a AI vai conseguir levar a gente, né? E que é poderoso, acho que todo mundo já se convenceu. E aí você falou muito desse trading automático. Não posso deixar de te perguntar, qual que é a tua opinião de day trade? É algo recomendável? Olha, não é para todo mundo, Baza. Day trade, assim, não dá. Eu não acho que todo mundo possa viver de day trade, né? Então, cuidado com essas propagandas, assim, venha viver de day trade, você vai ser feliz. A verdade é que o day trade é para poucos. Investidores muito profissionais, qualificados, que saibam o que estão fazendo e, enfim, entendendo que é uma atividade bastante arriscada. Então, eu acho que a gente acompanha até com um cuidado extremo na Bolsa, porque é uma grande preocupação, não só nossa. Primeiro que todo lado de educação financeira, entendimento, adequação, assim como do regulador, da CVM, é muito preocupada de que você não esteja trazendo para esse tipo de operação, day trade, aquele sonho do tipo, venha ficar rico com day trade. Isso não existe. A estatística mostra que a maioria perde no day trade, quando você força o day trade. Então, e não é só no Brasil, no mundo todo. Mas eu acho que a gente não pode negligenciar que tem um lado importante do day trade e a gente tem feito essas análises. Tem muita gente que entra no mercado pelo day trade, que eu não acho que é a melhor porta de entrada, mas aprende muito no day trade. Por quê? Porque ele entende o que é estopar, sair de uma posição rápido. Então, assim, eu acho que desde que você não estimule uma alavancagem muito alta e que você tenha cuidado cada vez mais em educar a pessoa, o day trade se mostra também uma oportunidade de educação, que é a qual? Se você tem alguém que, mesmo entrando pelo day trade, perde pouco dinheiro, mas aprende muitos mercados, depois de 4, 5, 6 meses, ele entende que, primeiro, ele não precisa ser um day trader para ganhar dinheiro, mas ele se forma um investidor muito melhor do que a maioria. Por quê? Ele entende o que é sair de uma posição, ele não tem paixão por aquela ação que você compra e fala assim, não vou deixar para os meus filhos. Isso é ruim, né? Comprei, caiu. Ele aprende a vender rápido. Ele aprende quando está ganhando, não vende tão rápido para poder surfar toda a onda do ganho. Então, tem um lado muito bacana do day trade, mas acho que é para poucos e tem que entender em que mundo está embarcando. E dentro dessa dinâmica das operações, na tua opinião, o mercado financeiro é genuinamente racional ou movido por psicologia de massa, emoção aqui? Como é que a gente coloca essa análise? Não tenho dúvida, depois de tanta pista, que as duas coisas. No curto prazo, emoção, e no longo prazo, racionalidade. Nada dura para sempre. Então, você vai vendo que os ciclos se repetem, base, e assim... você vê lá a bolha do .com, depois o juro zero, depois agora, recentemente, empresas, né, múltiplos de faturamento. Tem muita emoção, né? Aquele marketing do mundo perfeito de que as coisas só vão dar certo e subir. Mas no médio e longo prazo ele é bem racional. Então as coisas convergem para a racionalidade, mas no curto prazo muita emoção e tem que tomar muito cuidado. Porque é aí que os investidores costumam errar mais, né? Em vez de ter uma estratégia de médio e longo prazo com racionalidade,
tem uma estratégia do tipo, puxa, eu vou conseguir ganhar, né? E acho que o marketing dos aproveitadores o mercado está subindo, venha ganhar. Isso aconteceu com cripto, entrada na hora errada, com bolhas de internet, bolhas de mercados diversos no mundo todo. Então, o investidor tem que entender que no médio prazo há uma racionalidade e que ele dificilmente vai conseguir, na emoção, ser muito bem sucedido. E Gilson, a gente falou muito da B3 ou da Bolsa de maneira geral para o investidor. Agora eu queria trazer o recorte aqui. A gente tem um público muito grande de executivos, empreendedores. Na tua opinião, por que uma empresa deveria fazer o IPO, né? Abrir capital ao mercado? Essa é uma excelente questão, Baza, porque o IPO também não é para qualquer um, né? É óbvio que ele marca um sucesso empresarial, né? Puxa, a minha empresa chegou num ponto que eu vou trazer para a sociedade diversos outros acionistas para que a empresa possa crescer ou que eu, enfim, venda um pedaço dela. Então, eu acho que é natural que o IPO sirva para você crescer ou mudar a sua empresa de patamar, e profissionalizar a gestão. Isso também é muito importante. Então, os maiores casos, né, é muito comum você ter empresas familiares que vão se aproximando, né, mudando de geração e vão chegando perto do IPO, porque o fundador quer passar o comando para os filhos, quer fazer uma sucessão familiar, mas também quer fazer um crescimento. Então, ele não é o one size fits all, assim, o IPO não serve para todo mundo, serve para esses casos de empresa que estão buscando projetos de crescimento, entendendo que você abre mão de poder, né? Então, quando você faz o IPO, se você é um empresário que construiu o seu negócio, você tem que saber que o que está por trás do IPO eu vou dividir a minha empresa com outros acionistas e tenho que tratá-los como sócios e tenho que criar uma governança para que eles continuem meus sócios e para que eu possa crescer sempre. Qual é a vantagem? A vantagem é que você entra numa liga muito mais alto nível, você consegue ter dinheiro, levantar dinheiro mais rápido, mais fácil, e à medida que você vai construindo esse track record, você vai tendo possibilidades infinitas para a tua empresa. Você vai poder, num momento de crise, eventualmente se a tua empresa vai bem, seus investidores podem botar mais dinheiro e você pode comprar teu concorrente. É muito comum que empresas já até menores comprem concorrentes maiores se elas são listadas, porque elas têm acesso a capital mais rápido, mas isso é uma construção. Então, não acho que seja para qualquer um, tem que estar disposto a ter sócio, tem que estar disposto a ter governança, né? Criar regras para você tratar bem seus sócios. Agora, você muda de liga. É uma vida nova e assim, cativante, motivante para quem quer crescer e quem quer expandir seu negócio. E a B3 agora, quando a gente olha, né, compete com outras bolsas internacionais, né, com a globalização dos mercados financeiros. Por que fazer IPO no Brasil, Gilson? Essa é uma questão que tirou muito nosso sono, Baza, lá em 2018. Né? 6 anos atrás, a gente discutia isso bastante no nosso conselho de administração. A B3 é uma empresa listada e não tem controlador, tá? A B3 é uma das poucas corporations no Brasil. E em 2018 a gente começou a ter alguns IPOs fora do Brasil, grandes, de empresas grandes. A gente estava num momento difícil aqui no Brasil, que foi impeachment, né? Transição de governo, véspera de uma eleição. E criou-se um pouco esse mito, naquele momento, de que todos os IPOs seriam fora do Brasil. E talvez fosse o fim do mercado de capitais no Brasil. Por isso que eu falo que tirou muito o sono da gente lá em 2018. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque a gente teve 4, 5 IPOs naquele momento grande lá fora, mas depois, 2020, 2021, a gente teve, né, mais de 130 operações aqui no Brasil, IPOs, follow-ons, foi um ciclo muito bom de 2019 a 2021, e 95% das empresas que abriram capital ou emitiram ações fizeram na B3. As vantagens, né, que se dizia de abrir capital lá fora, os investidores estrangeiros estão aqui fora e vão comprar suas ações. Veja, metade do free float da Bolsa Brasileira é de investidores estrangeiros. Todos os maiores investidores estrangeiros têm acesso a comprar ações no Brasil. Isso já é um ciclo aí de 30, 35 anos que a regulação permite, e eles já estão aqui. Para dar o próprio exemplo que eu falei da B3, a B3, que é listada, 100% float, 86% dos nossos acionistas são estrangeiros.
São os maiores fundos soberanos do mundo, são os maiores fundos americanos, europeus, do Oriente Médio, da Ásia. Então, todos os investidores já estão aqui. Então, isso não é uma verdade que se precisa listar fora para o investidor estrangeiro estar lá. Listar fora é mais caro do que aqui, não é mais barato, é muito mais caro. Não só pelo custo de listagem, né, pelo custo de observância. Você tem que cumprir SOX, você tem auditoria, compliance. Isso custa de 3 a 5 milhões de dólares mais se você listar fora. Liquidez, né, que é o que eu mencionei antes, que é a parte mais importante. A liquidez no Brasil acaba sendo maior dessas ações listadas aqui, porque você entra nos índices brasileiros, você tem capacidade de entrar no Ibovespa, você tem acesso ao varejo brasileiro que compra ações aqui, cliente institucional brasileiro, fundo de pensão não compra, não é muito ativo lá. Então, o que a gente chama aqui o ecossistema do Brasil para as empresas brasileiras é mais adequado do que o ecossistema lá fora. O americano retail, que a gente chama varejo, ele não vai comprar uma empresa brasileira. Aliás, se ele comprar, na crise vai ser a primeira que ele vai vender. Então, a diversificação dos investidores aqui é maior do que lá fora. Então, a gente vem nos últimos anos fazendo um trabalho grande para desmistificar isso, porque abrir o capital aqui é muito mais vantajoso do que lá. Para todo mundo? Não. Para algumas empresas, eu acho que até faz sentido, às vezes, você listar lá fora. Principalmente para aquelas empresas que têm ambições muito globais, ou seja, tem uma presença muito global, uma expansão global. Então, assim, são poucas, muito grandes, que talvez faça sentido listar lá fora. E ainda assim, para essas, a nossa recomendação é a dupla listagem, Brasil e lá fora, te dá acesso a muito mais acesso ao investidor. E é o caso, vamos chamar assim, das 20, 25 maiores empresas brasileiras que têm esse setup de dupla listagem e aí se beneficia da liquidez, né, dos dois mercados e cresce. Então, eu diria que a gente vai ver cada vez mais que 90%, 95% das listagens serão no Brasil. Um complemento, né? A gente também teve nesse ciclo 2020, 2021 aquela onda de tipo, não, investidor de tecnologia está só nos Estados Unidos. Isso não é verdade, né? Durante algum momento você teve aquela coisa, não, várias empresas com muito prejuízo e realmente essas empresas, tanto as que se listaram fora quanto as que se listaram no Brasil, performaram mal. Então a performance, se eu listar lá fora e for uma empresa brasileira, eu estou listado lá fora, quando vier a crise eu não vou cair. Veja, as empresas caíram 80%, 90% lá fora se estiverem num setor ruim, assim como vão cair aqui se estiverem num setor ruim ou mal precificadas, apressadas, né? Então, acho que a combinação de tudo isso, eu tenho convicção de que o nosso mercado é muito forte, muito grande, muito líquido e que as empresas, faz muito mais sentido para as empresas listar aqui. Pouquíssimas farão sentido listar lá, mas eu acho que assim, por custo, por liquidez, por acesso ao investidor, por presença em índices, por tudo isso, a gente já está vendo, inclusive, algumas que se listaram fora, migrando a listagem para o Brasil. E dentro dessa dinâmica, já que a gente falou bastante do mercado brasileiro, você acredita que a entrada de novas bolsas de valores aqui no Brasil é benéfica para o mercado? Essa é um ponto bem polêmico, né, Bas? A gente fala, a gente é o player dominante no Brasil e isso não tem dúvida. A própria história da B3, né, a gente não falou muito sobre isso, mas a B3 é a combinação de várias bolsas que no passado eram fragmentadas. Tanto de equities, né, de ações, existia a Bolsa da Bahia, Bolsa do Rio, Bolsa de São Paulo, e elas se juntaram lá atrás, né, a sobrevivente, vamos chamar assim, foi a Bovespa, uma das empresas, né, vamos chamar assim, formadoras da B3, justamente se juntaram para ter maior liquidez, né, e maior organização. A bolsa, os outros negócios, né, da B3 são a BMF, que foi criada nos anos 80 como primeira bolsa de derivativos da América Latina, negociar futuros, derivativos, e o negócio da CETIP, que vamos chamar assim, nasceu nos anos 80 também na linguagem de hoje, para digitalizar os ativos que eram em papel. Em vez de você negociar um ativo em papel, você negocia ele digitalizado, uma debênture, um ativo de renda fixa. Essas três empresas foram as maiores, vamos chamar assim, parte do guarda-chuva da B3, com a GRV, que hoje a gente chama de Unidade de Financiamentos, que faz a gestão de gravame. Mas, enfim, vamos voltar para a tua pergunta, que é a competição. Os maiores mercados do mundo, mesmo nos maiores mercados do mundo, esse é um business
concentrado. Você não tem muito benefício de você fragmentar e ter muitas bolsas negociando vários ativos. Por quê? Porque quanto mais você fragmenta a liquidez, menor fica o bolo, né? Onde eu vou encontrar o melhor preço se eu tenho esse mercado dividido em 10, 16 locais? É como se fosse uma feira, né? Por que as pessoas fazem uma feira? Para concentrar ali todos os compradores e vendedores e você ter num mesmo local o melhor compra e melhor venda. Hoje a tecnologia ajuda a você fazer isso, mas ao fragmentar isso, você cria também um custo de conexão de todas as corretoras, todos os investidores, as corretoras, as N bolsas. Todas elas têm que receber os dados de todas essas bolsas. Então, assim, na soma, se você fragmenta demais, o custo para o sistema aumenta. Por mais que o custo de negociação, o FII da bolsa, caia, o custo do sistema aumenta. Por isso, eu não acredito que a gente vai ter muitas bolsas. E em que momento a gente vai ter mais bolsas? Ou, em outras palavras, em que momento há uma maior chance de outras bolsas virem para o mercado e serem bem-sucedidas? No momento que tem um crescimento muito grande de volume, aí o mercado vai crescendo muito e aí, naturalmente, você vai tendo algumas outras infraestruturas para fazer isso. Mas a experiência diz que em mercados pequenos como o brasileiro, quando você fragmenta a liquidez, o custo para execução fica mais alto, o custo para interconexão fica mais alto, o custo de supervisão, se você está fazendo certo, errado, toda a parte de manipulação de mercado aumenta e o sistema perde. Então, eu obviamente sou bias, mas assim, eu acho que hoje o mercado brasileiro ainda tem um tamanho pequeno para muitas bolsas, mas a gente já trabalha como se tivesse competição, porque já existe. E sabe qual é a base? A competição das bolsas internacionais. Hoje, as paredes caíram, os muros caíram. Então, a minha competição não é uma outra bolsa no Brasil. É a Bolsa de Nova York, é a Bolsa de Chicago, é a Bolsa de Londres. A gente já compete com essas bolsas. Se você for olhar os contratos que são negociados aqui, vamos pegar ações, por exemplo. A ação de Petrobras, Vale, bancos, negociado aqui, negociado na Bolsa de Nova York, via ADR. Derivativos, dólar futuro, negociado aqui, negociado em Chicago. Balcão de juros, CDI, né? Na London Stock Exchange e no futuro de DI aqui no Brasil. A gente já tem competição em todos esses mercados globais. Se fosse mais efetivo negociar esses ativos fora, a B3 já tinha acabado. Então, essa é a maior mostra de que é um negócio global que exige capital, é gestão de risco. A gente gere 400 bilhões de reais de ativos que os clientes colocam conosco para garantir as operações. Então, assim, não é um mercado de fintech pequenininho. Bolsa é um mercado de infraestrutura que exige capital muito regulado, precisa ter muita tecnologia, investimentos. A gente investe um total quase de R$1 bilhão por ano. Então, não acho que seja um mercado que a fragmentação ajude. E pior, se a gente errar e uma bolsa, por exemplo, quando você tem um evento com uma bolsa pequena que quebra, mata o mercado. Então, essa é uma preocupação que eu tenho também. A gente precisa ser muito cuidadoso de entender essa dinâmica, não dar o incentivo errado, porque é o Brasil, é o mercado brasileiro que está em risco. E vários países erraram nisso. E aí, o que acontece? Você mata o mercado local e exporta seu mercado. Seu mercado é rapidamente absorvido por Londres ou Nova York e acaba o mercado de capitais no país. Então, a gente tenta ser, você falou que eu sou parte da WFI, a gente é muito referência em tecnologia, em segurança, em gestão de risco, em clearing. A gente mantém muito esse viés de continue investindo muito em tecnologia, segurança e execução, porque é isso que mantém a Bolsa viva, o mercado vivo, e é isso que vai garantir que o Brasil tenha uma presença global. E Gilson, no início da tua resposta, você falou um pouco de como foi a construção até chegada na B3 que ela é hoje. Uhum. Como é que foi a tua experiência de liderar a CETIP durante a fusão com a BMF-Bovespa e depois assumir o comando da B3? Que tipo de competência você considera que foi essencial para liderar esse processo de fusão aí numa grande corporação? Foi maravilhoso, Bas. Acho que essa foi outra... Acho que, primeiro, deixa eu dar um passo lá atrás, né? Quer dizer, eu tinha 20 anos de mercado financeiro quando eu era do conselho da CETIP como diretor do Santander à época.
quando eu recebi o convite para ser presidente da CETIP. E recebi o convite até do maior acionista da CETIP, que era, curiosamente, a Bolsa de Nova York. Hoje NYSE, né, à época é a ICE, né, o grupo ICE, né, que acabou depois comprando a Bolsa de Nova York. Tinha um acionista, eles tinham 15% mais ou menos da empresa, e ele que me fez o convite, falou assim: Gilson, a gente vai trocar o CEO, eu acho que você deveria assumir. E eu era parte do conselho, eu falei: não, eu sou um executivo de banco, eu não sou um CEO. Foi a decisão mais importante da minha carreira, né? Eu disse não quase 2 vezes depois de dizer sim. Não me arrependo absolutamente em nada. Foi maravilhoso essa jornada de sair da mesa de operações, de uma gestão de 200 pessoas numa área comercial de tesouraria para liderar uma companhia. E depois de 4 anos trabalhando, vamos dizer assim, num laboratório do que foi a B3, projetos de cultura, projetos de crescimento, de customer experience, de proximidade do cliente, veio a conversa de ser adquirida ou de se juntar com a BMF Bovespa, né? Então, a gente ficou praticamente 1 ano negociando essa transação com a BMF Bovespa. Foi um aprendizado enorme, foi maravilhoso. E eu acho que a competência que eu acho que me ajudou muito nesse processo foi, acho que a habilidade de ter calma, paciência, né? As coisas aconteceram, demorou quase 1 ano, imagina, uma empresa, você ter que conduzir a empresa sem baixar a cabeça, mas que potencialmente está sendo adquirida talvez pelo maior potencial competidor, que é maior que você. Então, acho que a calma, a paciência e a transparência me ajudaram muito. Então, eu trouxe o grupo de executivos muito para perto, né, para todo mundo saber o que estava acontecendo e com uma cabeça de vamos fazer a coisa certa. Não é o que é melhor para A ou para B. Vamos fazer o que é certo, o que é melhor para os nossos acionistas. Foi maravilhoso. Eu ia sair da companhia, né, então eu era a empresa menor, estava sendo adquirida, ia sair quando no final do processo de aprovação com os reguladores, porque a gente demorou quase 1 ano negociando, depois quase 1 ano para aprovar. Demorou 1 ano para aprovar com CAD, Banco Central e CVM. Um pouco antes da aprovação, uns 4 meses, eu fui chamado para participar do processo seletivo do novo CEO. E isso me surpreendeu, porque eu falei, mas vocês vão trocar o CEO agora, né? Quer dizer, já tinha, mas o Edemir era o CEO da BMF Bovespa, estava chegando na idade limite que ele poderia ficar, então o conselho resolveu antecipar. E eu acho que eu só conquistei a vaga porque eu fui muito transparente, talvez até demais, com o comitê, que era, enfim, hoje são amigos, o Pedro Parente, o Cláudio Haddad, enfim. Eu fui muito transparente no que eu achava que deveria ser feito na companhia, na estratégia, então eu acho que, sem dúvida, essa sinceridade, transparência e paciência foram as competências mais importantes nesse processo. E sempre com a cabeça da ética de tipo, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto. Isso sempre pautou as 2 companhias. Então temos que fazer isso de forma muito correta. Então acho que essas foram as maiores competências nesse processo. E considerando que a B3, como você mesmo já comentou, é uma empresa sem controlador, né, uma corp, quais os desafios e oportunidades que surgem considerando esse ambiente, esse cenário? Mas isso acho que é até a pauta para um outro podcast, né? Empresa com e sem controlador, familiar, né? Falar de IPO. Você trabalhar numa empresa sem controlador é uma maravilha, na minha visão, mas um problema. Como tudo na vida, tem 2 lados. Você tem que saber que você está tendo a oportunidade, se você é management da empresa. Então, eu e meu grupo executivo, a gente sempre fala muito isso, mais do que para o grupo executivo, falo para a liderança da companhia, que a gente tem a bênção de trabalhar numa empresa sem controlador, que vale algo entre 70 e 80 bi, já chegou a valer 120, agora os mercados estão mais fracos. Mas a gente conduz, né, e decide, numa empresa que não tem controlador, um gigante de 80 bilhões de reais. Então isso é uma responsabilidade enorme e é fantástico, porque você não é um empreendedor que tem uma empresa pequena, você é um executivo que toca um gigante. E essa é a parte que às vezes assusta, né?
E qual é o desafio? O desafio é você conseguir fazer essa costura, né, de estar muito alinhado com o conselho de administração que representa os acionistas em o que vamos fazer, como vamos fazer, o que vamos priorizar para que a gente não fique à deriva. Então, ao mesmo tempo que você não tem no conselho de administração a figura, né, daquele acionista de referência ou o dono da empresa, por mais que ele tenha, digamos, 55%, 60%, 70% ou 100% da empresa, você tem que criar este ambiente onde gestão, management e conselho vão trabalhar como se tivéssemos um acionista, né, de referência e temos que fazer a coisa certa. É arte, é muito legal, dá trabalho, dá briga, precisa ter transparência, honestidade para ter discussões difíceis, né, no conselho, e eu acho que a gente vai aprendendo sempre. Então, aqui definitivamente é uma área que precisa dar sempre atenção, né, de não deixar de alimentar este ambiente de forma que ele seja desafiador, né, quer dizer, o conselho desafiando o management desafiando o conselho, mas com um viés de vamos fazer essa empresa crescer, vamos fazer as coisas com responsabilidade, vamos fazer as coisas, né, entendendo os riscos, porque por mais que não tenha vamos assim, controlador, a gente tem hoje 330 mil acionistas no total, entre pessoas físicas e estrangeiras, que eu falei que são 86%, que esperam que a gente trabalhe como se fosse dono da empresa. Então é muito bacana. E ao longo da tua carreira, Gilson, você precisou mudar algum aspecto da tua personalidade ou abordagem profissional para se adequar melhor a essas exigências da liderança? Mas eu acho que o que eu mais tenho disciplina, assim, da personalidade, não sei se é da minha personalidade ou do fato de você crescer, que eu sempre tenho cuidado, é o fato de, por mais que você seja CEO ou seja sênior, um executivo sênior, tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, seja humilde e escute. Acho que são duas coisas que a gente vai... É o risco do crescimento profissional, de todo mundo que é bem-sucedido, se tornar muito arrogante, né, e deixar de escutar. Como eu sou muito sênior, eu sei mais do que o meu funcionário, eu vou falar direto o que ele tem que fazer. É o início do fim. Então, assim, primeiro seja humilde, de que você não sabe tudo e você vai, né, aprender sempre. Vários dos outros podcasts que a gente falou aqui, dos seus entrevistados, vários já falaram isso, não preciso repetir. Ninguém sabe tudo, várias pessoas vão pensar melhores do que uma só. Então, assim, seja humilde que você vai ter que aprender sempre e que muitas vezes, ou eu diria quase 100% das vezes, a solução está no seu próprio time. Né? Eu brinco com os vários consultores que a gente contrata, que é o seguinte, eu gasto dinheiro com consultoria, eu digo a empresa, são super importantes, mas eu falo o seguinte, vocês têm a arte de nos dar as respostas que estão aqui dentro. Só que vocês têm a habilidade de fazer isso, porque a maioria das vezes a resposta está lá. Ele só tem a arte de fazer. Então, escute, né? Uma característica da personalidade que você não pode perder, e seja humilde, porque acho que com isso você consegue cada vez mais perenizar as suas ações e dar longevidade para a sua carreira. E como é que você mantém essa mente aberta e continua aprendendo e se adaptando num mundo tão dinâmico? Mas eu vou referenciar até uma organização que a gente conhece, que a gente faz parte, que fala assim do equilíbrio, né? Eu acho que uma das coisas que mais me guia é o dia muito agitado, né? Falta hora para os compromissos que a gente tem que assumir. Então, para a gente ter disciplina, né, de colocar tudo na nossa vida, você precisa ter equilíbrio entre vida pessoal, amigos, se divertir, vida pessoal, família e pessoa jurídica. Então, acho que eu também sou do esporte, né? Eu nadei profissionalmente quando criança, até mais ou menos 17 anos, até entrar na faculdade. Então o esporte ajuda muito, esse equilíbrio e essa disciplina de você ter essas três vertentes, né? Você com você mesmo, você com a pessoa física, né? no entorno, e você pessoa jurídica,
Se esses 3 potinhos estiverem razoavelmente cheios, é difícil que você tenha todos eles sempre cheios, mas se você deixar um esvaziar, a coisa capota. Esse tripé é muito importante pro sucesso. Eu adorei o ponto que você trouxe, eu queria explorar aqui um pouquinho mais. Como é que você define o valor do tempo, tanto pessoal quanto profissionalmente, num mundo que exige hoje constante conectividade, né? Resposta imediata para tudo? Eu não sei se eu sei a resposta. Eu não sei se eu consigo responder essa, não. Valor do tempo... Eu acho que a gente tem que evitar essas armadilhas dessa constante conectividade e respostas rápidas. Eu sou do que... Eu prefiro, às vezes, ser acusado de tomar decisão de forma um pouco mais lenta, mais pensada, de forma um pouco mais cuidadosa, pensando nos prós e contras e riscos, do que ser um cara muito impulsivo que está tentando ganhar do tempo. Então, eu acho que as coisas precisam, às vezes, de tempo para se assentar. Eu acho que, óbvio, você não pode deixar passar muito tempo para a tomada de decisão. Mas essa história que é a preocupação que a gente tem com os nossos filhos hoje, né? Eles querem decidir tudo em um instante, querem tudo na hora, querem decidir, ganhar, fechar, fazer, trocar. Eu tenho até várias discussões com executivos jovens na companhia de que carreira, fazendo um pouco de vínculo com carreira, é uma maratona. Então, assim, cuidado com essa história de... não, eu vou trocar todo ano de emprego, porque assim eu vou ser experiente, eu vou ganhar várias indústrias. Falam assim, cara, se eu pego um currículo que o cara em 10 anos passou por 10 empresas, nem vou chamar para entrevistar. Falo assim, eu não tenho vontade de conhecer um cara assim, não fez o ciclo, não está dando tempo para que ele aprenda e ganhe as cicatrizes importantes para a vida corporativa. No final das contas, o que é experiência? Experiência não são os sucessos que você tem. Experiência são os sucessos e os fracassos para você ganhar o jogo. Então, se você tem 10 empregos em 10 anos, eu acho que você não tem nem sucessos nem fracassos. E os fracassos são mais importantes do que os sucessos. A gente falou de mesa de operação e day trade, aliás. Durante muitos anos, fiz mesas de operações. Eu não sei se eu sou capaz de te contar os meus maiores sucessos na mesa, mas eu tenho a memória muito clara dos meus maiores erros e prejuízos na mesa de operação. Por quê? Porque fazem parte da minha experiência. E o sucesso na mesa de operação, só porque eu gosto sempre de falar isso, não é acertar sempre, é acertar mais do que errar. Quem acerta sempre é fraudador. O cara que é bem-sucedido na vida, ele só tem mais sucessos e acertos do que fracassos. O cara que acerta sempre, bota aí, certamente é fraude. Se só conta história boa e não erra nunca, fraude, foge dele. E como é que você tenta passar isso para os seus filhos? Esse é o grande desafio. Eu tô com 2, de 15 e 12 anos. Eu sou, assim... super preocupado. Eu tento passar para eles assim toda essa importância de que a vida não é assim uma rede social que se define em 5 minutos. Tento passar para eles a importância da disciplina, a importância do esporte, a importância do equilíbrio. Então, procuro ser um pai, às vezes, chato, na definição vai se tornando, às vezes, chato, mas que lá na frente, eu espero que eles olhem para trás e falem assim, era legal isso que meu pai falava. Hoje, talvez eu pague um pouco o preço de, às vezes, ser um pouco chato, mas com a convicção de que lá na frente eles vão falar assim, teve valor. Então, veja, conversando, falando, eu tomo café todo dia com os meus filhos, para isso tem que acordar muito cedo, porque eles entram na escola às 7h15. Então, e a gente mora mais ou menos a meia hora da escola. Então, fazendo a conta aí, tem que acordar cedo. Mas é um pouquinho desse tempo que a gente tem para conversar todo dia, com disciplina, e eu tento cada dia passar um pouco dessa disciplina. Isso me lembra uma história de um livro que eu li, e foi muito legal, o personagem falando assim, puxa, até os 20 anos de idade... eu tinha uma convicção gigantesca que meu pai não sabia nada.
E aí, quando eu fiz 23, é incrível o que ele aprendeu nesses últimos 3 anos. Cara, perfeito, né? Perfeito. Aí começa a cair as fichas aí. Eu concordo muito contigo, assim. Eu costumo dizer que no mercado corporativo não basta ser bom, você tem que durar. Exato. É isso o que mesmo. você fala da maratona. É isso mesmo, mas essa é maravilhosa, essa dos 20 aos 23, porque é isso mesmo, né? A gente tem essa... Quando a gente é criança, o pai é chato mesmo, mas depois a gente vê do tipo, olha, se ele conseguiu me passar todos esses valores, ele fez um bom trabalho. É assim que a gente quer ser lembrado, né? E Gilson, caminhando aqui para fechar o primeiro bloco, como é que você imagina o futuro da humanidade em relação ao desenvolvimento do mercado financeiro e talvez até o impacto na sociedade global? Olha, eu acho que os mercados financeiros, no final das contas, existem para fazer a sociedade prosperar, né? Inclusive... Então, herói ou vilão, né? Nessa história. Não, mas acho que é bacana até porque a gente discutiu, eu falei um pouco do projeto de cultura, né? Da B3, né? Quando a gente formou a B3, a gente investiu muito tempo em cultura, valores, e a gente terminou com o propósito que é justamente esse: a gente existe para que o mercado financeiro possa ajudar a sociedade a prosperar. Então, eu acho que esse deve ser assim um pouco dessa... A sociedade tem que ter, a humanidade, né, tem que ser preservada e cada vez, vamos chamar assim, com o espírito, né, de justiça, igualdade, né, benefícios para todos os habitantes do planeta. Isso conversa com todos os temas ESG, né, ambientais, sociais, de diversidade. Então, eu acho que essas coisas são cada vez mais fazem parte do processo do mercado financeiro. Essas coisas não andam separadas, sabe? Eu acho que isso aqui humanidade e mercados financeiros e a sociedade caminham juntos. E Gilson, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Essa é fácil, Baza. Me conta 3 erros da tua carreira. Assim, isso é mandatório. Não há entrevista que eu não fale. Me fale seus 2 maiores erros da carreira, ou da vida, ou da experiência que você queria compartilhar comigo. E, obviamente, depois o que você aprendeu com isso. E, Gilson, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? O que só me conta o que está bom. Que eu acho que é um dos maiores erros corporativos. Base é quando você cria um ambiente onde os comitês executivos, né, só contam as coisas boas e aí fica se jogando confete sobre as coisas que deram certo. É ótimo que você veja as coisas que dão certo, mas no final das contas a vida do executivo sênior é ver onde não está dando certo para interferir rápido, né, e errar rápido. Então é aquela mesma coisa da lição do trading, né? Então tem que errar rápido, tem que trocar, tem que intervir. Então eu acho que intervir onde não está dando certo é o foco, é o principal. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu acho que o maior motivo é que às vezes eu sou muito blunt, direto. Não sou sempre assim, não, mas quando eu preciso ser em alguns ambientes, eu procuro ser. E isso não é da nossa cultura, né? A nossa cultura é uma cultura que a gente veja, isso aqui está tudo muito bom, mas esses são os pontos de melhora, né? A gente vai aprendendo isso. Eu até fiz uma vez um curso muito bacana que era gerindo equipes com diferentes nacionalidades, né? Então você aprende que o holandês ou o israelense, ele é um cara direto, ele fala, isso aqui tá uma bosta, não gostei desse trabalho. A gente não faz isso, né? A gente dora muito a pílula. Normalmente, quando eu tenho que, num ambiente, ser um pouco menos, exercer um pouco menos essa nossa cultura de suavizar e ser muito direto, as pessoas não gostam, mas às vezes tem que ser. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Olha, eu acho que o maior orgulho talvez seja o tema que não está escrito, que é assim,
Cara, tudo que a gente fez, tudo que esse cara fez, teve ética por trás, não teve nada assim que passou da zebra e gerou uma dúvida sobre será que é o certo, será que não é. Eu acho que isso não está escrito, mas é uma coisa que eu quero que os meus filhos saibam, sabe? Puxa, essa carreira aqui acertou, errou, mudou, não tem problema, mas foi com ética, foi dentro da pista, não saiu da zebra. Então, acho que do lado do que não está escrito é isso. Do que está escrito, eu me orgulho mais dessa última etapa aqui da B3, né? Do lado da carreira, que foi, vamos dizer assim, o investimento de trazer uma cultura corporativa e não só um nome novo, né? A B3 foi um nome novo que a gente deu para a companhia há 7 anos atrás, mas que a gente gastou numa cultura corporativa de tentar ser a companhia que a gente quer, que a gente gosta. Então esse é um orgulho grande que eu tenho de ter patrocinado nos últimos 7 anos. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu acho que, como é que você está vendo essa geração nova de executivos, Baza? Isso tem me preocupado mais. Assim, a gente falou um pouco desse imediatismo, né? Dessa geração que, diferente da nossa, não teve plano econômico, não teve confisco, que é um pouco mais romântica, de que deixa a vida me levar. Como é que você está vendo essa geração de executivos? Isso te preocupa? Eu acredito que existe, sem dúvida nenhuma, uma nova geração e como as gerações agora no mundo tão rápido vêm tendo menos tempo de duração, a gente vai ter mais conflitos de geração, porque antigamente a gente falava de uma geração de 7 ou 10 anos. Hoje se fala de uma geração talvez de 3 anos, porque as coisas mudam tão rápido que você já define a nova geração. Mas acho que tem alguns elementos que para mim temperam muito do que a gente está colocando isso, que eu começo falando do conceito da postergação da felicidade, que todos nós fomos criados da nossa idade, porque lá atrás a narrativa da postergação da felicidade é algo que drivou a humanidade. Então, puxa, isso começa com as religiões, né? Não importa se sua vida está ruim, se você seguir os preceitos, lá na frente você vai ser feliz. Isso vem para a sociedade, né? A história dos 3 porquinhos, né? O porco velho é o certo, que vai ficar ali trabalhando em vez de brincar. E isso norteou a nossa carreira no início do século passado até o final do século, que basicamente os nossos pais, principalmente, cresceram escutando: não importa se você não gosta do seu trabalho, trabalhe e se aposente e seja feliz na aposentadoria, né? Bom, hoje a gente não vai se aposentar, quem estiver esperando isso daí tem uma chance grande de se frustrar, mas hoje não cola mais essa narrativa, pô, seja feliz depois. Não, eu quero ser feliz hoje. Só que, por outro lado, tem uma dinâmica onde talvez eu não quero ser feliz depois, mas o excesso do hedonismo, né, de querer ser feliz, o sucesso a todo momento aqui, que também isso é muito influenciado pela forma que a criação é feita das pessoas, né? Os nossos pais, possivelmente, se você perguntasse a eles o que eles gostariam que nós fôssemos, a gente escutaria palavras como, puxa, uma pessoa de bem, trabalhadora, que fosse uma referência. Hoje, se você perguntar para a maioria dos pais o que ele quer que o filho seja, você vai escutar feliz. Uhum. O que não tem nada de errado, poxa, eu acho que é legítimo. Só que eu acho que tem uma construção de elementos aonde, só para completar essa dinâmica, basicamente se fala da construção de qualquer pessoa para a vida adulta através de 5 P's. Então, basicamente, a gente está falando de pais, professores, padres ou pastores, de alguma dinâmica pela religião, políticos e profissionais. A hora que eu olho para o Brasil, eu acho que está sobrando uma parcela grande para a gente aqui como profissionais. Temos que fazer trabalho de 5, né? Temos que fazer aqui o nosso trabalho aqui dentro dessa dinâmica, porque não tem muito segredo. Se a geração está chegando, talvez com um descasamento do mercado, sempre vai ter uma oportunidade do mercado evoluir, entender, e geração de... conflito de geração existe desde que o mundo é mundo, né? Você pega já, os filósofos gregos já falavam de conflito de geração, mas acho que tem elementos importantes aqui para a gente olhar, e eu não acho que vai mudar. Eu acho que a responsabilidade ela vai, sem dúvida nenhuma, cair muito sobre os líderes nas corporações aqui para ajudar nesse casamento aqui dentro dessa dinâmica. Por outro lado, me preocupa muita coisa em função de saúde mental. Talvez esse seja um dos grandes elementos, né? Hoje é estimado que 61% da população mundial tem algum tipo de solidão. 61%. Uau!
E a solidão, ela tem um desafio que ela é tão viciante quanto álcool e cigarro. Quanto mais você se isola, mais você quer se isolar. E também tem uma estimativa que mostra que a solidão ela é tão nociva para a saúde quanto você fumar 15 cigarros por dia. Uau! E aí, por que eu estou trazendo esse contexto? Hoje, quando eu olho os dados, 50% dos alunos do ensino médio e fundamental nos Estados Unidos não se sentem pertencentes à comunidade, à escola. 50%. E hoje, 80% dos estudantes universitários estão chegando no mercado de trabalho já estafado, em função do excesso de informação, excesso de tela, enfim, todo mundo que a gente vive, todas as instabilidades. Então, uma coisa é fato, não vai faltar diversão aqui para a gente de elementos importantes para a gente dar a nossa contribuição. Uau, é isso mesmo. Deixa eu fazer mais uma, então. Vamos lá. E o trabalho remoto, híbrido ou presencial? Como é que você está vendo essa... O que vai ser quem ganha esse jogo? Para mim, eu acho que o grande elemento é o chacoalhão do modelo de gestão. Porque se antigamente a gente tinha o modelo físico presente, não necessariamente em todas as empresas ele era eficiente. Aliás, eu arrisco a dizer que no modelo físico, até você sempre teve aquela pessoa que chegava mais ou menos no horário, saía no horário, mas era um baita do enrolador ali, fazia aquela fumaça, não necessariamente produzia. E isso era uma consequência de um gestor que controlava as pessoas pelo horário de entrada, horário de saída e pelo movimento. E não pelas entregas. E não pelas entregas. Então, para mim, acho que tem um chacoalhão aqui que ele acaba sendo fundamental. O que eu acredito é que antes da gente falar se é físico, se é híbrido ou remoto, e eu concordo quando você começou falando do one size fits all, a mesma coisa, não vai ter um modelo que funcione para todas as empresas. Mas para mim talvez tem 3 pilares que são fundamentais a gente avaliar para entender a melhor combinação. Prontidão, referência e crescimento. Então, primeiro, prontidão, o quanto essa pessoa tem autonomia para fazer o que ela precisa ser feito sem o suporte, a interação de alguém ali ou até a supervisão de alguém. Esse é o primeiro elemento. Segundo, essa pessoa é referência para alguém, seja porque ela é um líder ou ela é uma pessoa experiente ou ela é uma referência para a cultura. Uhum. Terceiro, o quanto eu preciso desenvolver rapidamente essa pessoa para ela crescer e ganhar mais espaço na organização. Por que esses 3 elementos são importantes? Se eu contrato um desenvolvedor indiano para trabalhar lá da Índia, ele tem autonomia, ele não é referência na minha empresa e talvez eu não tenha um plano de crescimento com ele. Então, se ele ficar 100% remoto... Funciona. O contrário, eu vou ter que buscar um equilíbrio. É claro que não dá para a gente ter uma discussão como essa sem olhar aspectos sociais. Puxa, tem gente que aqui em São Paulo gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Não dá para você... Se a gente acabou de falar de saúde mental aqui, colocar isso na conta. Agora, para mim, o grande receio que eu tenho é você ter uma discussão como essa que se torna quase que um fla-flu. Né? Uma discussão de, puxa, política, A é A ou é B, e menos a bola no chão aqui da dinâmica. Até porque, para mim, o grande elemento é o quanto que a sua empresa está preparada do ponto de vista de modelo de gestão e ferramenta. Você vai querer gerenciar todo mundo remotamente só por e-mail? Vai dar errado. Você tem que adequado ao negócio, tudo pode funcionar, né? Quer dizer, tudo não, digo, cada uma tem uma solução melhor para cada tipo de negócio, né? Porque você precisa. Também acredito nisso, a gente está sempre discutindo e acho que agora esse assunto está mais equilibrado. Concordo contigo. E Gilson, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu não sou esquisito, mas o que a Dona Ângela achou de mim esquisito? Eu sou esquisito porque... Talvez porque eu seja um pouco quieto, ou porque eu sou um pouco enigmático, assim, num primeiro momento. Mas acho que eu não sou esquisito não, tá, Dona Ângela? E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Não, o meu maior perrengue no mundo corporativo foi, até costumo contar essa história, eu morei 1 ano nos Estados Unidos e de novo, né, vou falar de um erro, né, eu precifiquei uma operação, eu chegava no banco 5h30 da manhã por causa do fuso horário e atendia clientes da Europa, mas com o mercado brasileiro.
E aí eu fiz um preço de uma opção e eu errei na cotação, o cliente fechou. E gerou um prejuízo enorme. E o cliente não ia abrir a operação. E aí eu reagi, né? Meu chefe nem estava no escritório, eu reagi, enfim, era uma opção de dólar, eu saí comprando dólar, né? No final das contas eu precisava comprar uma outra opção, mas eu não ia conseguir comprar, o mercado estava nervoso. Eu saí comprando dólar. E aí, 1 hora e pouco depois, me liga o tesoureiro do Brasil dizendo que o presidente do Banco Central tinha ligado para ele dizendo que o Citibank estava fazendo um ataque especulativo na moeda. Eu falei, cara, olha a cagada que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplesmente tentando proteger o banco. Tomei um esporro danado, mas eu fiz o certo, tá? Só que o que eu errei ali também foi eu não ter comunicado o que eu estava fazendo dentro de casa. Eu protegi o banco, vamos chamar assim, minimizei o prejuízo, mas esse perrengue, cara, eu sofri. Eu lembro que era o Gustavo Franco presidente, ligou pro Ricardo, que era o Ricardo Braga, que era o tesoureiro do Citi. Eu tomei um esporro que eu não vou esquecer, não. E caminhando agora para o final, Gilson, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu acho que o ambiente corporativo é o meu lugar de potência. Eu, depois de 30 e poucos anos aí nesse mundo corporativo, eu me sinto muito bem nesse lugar. A gente sempre tem como executivo aquela dúvida, né? Você é empreendedor ou você é executivo? Eu gosto do ambiente corporativo, me sinto bem, gosto do desafio, esse é meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu já contei essa para você, Baza. Assim, para você ter sucesso, aprenda com seus erros, né? Enfrente, acho que problemas envelhecem mal. Então, não deixe esse problema envelhecer, aprenda com os erros e não deixe o problema crescer, porque você vai sempre se arrepender de não ter tomado a decisão antes. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu sou um pouco dinossauro, né? Outro dia eu estava até na padaria lendo jornal de papel. Aí um cara bateu nas minhas costas e falou assim, nossa, quantos anos eu não vejo alguém lendo jornal de papel, eu não sabia nem que existia. Eu falei, opa, prazer, é dinossauro, né? Eu brinquei, o cara, não era, mano. Enfim, eu leio muito, né? Ainda leio físico, leio digital também no iPad. Sou muito disciplinado nas leituras de negócio, de business, né? Então, revista especializada, leitura de jornal, artigo. Então, assim, eu quando até na pandemia senti muita falta, né? Quando eu viajo, eu faço, sei lá, 5, 6 viagens por ano. Eu vou tirando no avião, assim, aqueles recortes, impressões de coisas que eu vou acumulando. Eu tenho sempre 15, 20 coisas que eu tô lá. É o clipping pro voo. É o clipping pro voo, eu deixo isso... Então, assim, leio muito. Agora, né, de uns anos para cá, escuto muito. Podcast, acho que é uma coisa muito bacana, porque é uma produtividade do tempo, né? Então, às vezes, até você fica bravo. Pô, esqueci meu fone, tô aqui na academia. Pô, bobeira, né? Podia estar aprendendo. Então... cada vez mais, eu às vezes em deslocamento estou escutando alguma coisa que está me educando. Então, essa disciplina aqui de leitura de negócios e podcast, jornal, revista. E acho que uma outra coisa que eu acho que para mim, que venho da área, vim do trading, né? Fiz do trading para a área comercial. Você aprende muito visitando. Então, eu adoro visitar cliente. Cara, essa é uma fonte de conhecimento que as pessoas às vezes negligenciam. O famoso cheiro do asfalto. Cara, isso é impressionante. Se você tem uma relação boa com o cliente e um diálogo bom, cara, você vai aprender muito do negócio dele, do que ele faz, do que está acontecendo. Então, talvez essa seja uma fonte escondida de conhecimento, né? Porque às vezes você fala assim, não, só estou tentando fazer a minha venda ou sabendo se ele está satisfeito. Tem muito além disso na relação comercial, né? Você está entendendo o que ele está fazendo, mas você está conhecendo o negócio. Então, essa é uma fonte que eu uso muito. Eu amo estar no cliente. Aliás, quando eu estou deprimido, eu olho a minha agenda e começo a marcar visita. E eu marco visita assim, ontem mesmo eu marquei um almoço para maio, outro para junho, 3 meses para frente, sabe? E isso é super bom, porque é a minha disciplina de falar, eu preciso falar com esse cara, preciso conhecer o que está acontecendo naquele negócio. Então, essa é uma fonte de conhecimento bacana. Eu adorei o que você falou e eu também tenho isso muito comigo, que a gente precisa mapear
quais as atividades profissionais que nos fazem bem, nos recuperem. Então, no meu caso também, puxa, adoro visitar cliente, almoçar com cliente, eu já vou marcando também. Por que isso é importante? Porque senão a tua agenda, eu costumo brincar que ela parece um jogo de Tetris. As coisas vão caindo e você só tenta dar aquela encaixadinha. Você é refém, né? Alguém está jogando por você. O controle Exatamente. Tá com... Então, dentro dessa dinâmica, se você para você é importante visitar e você depender desse jogo de Tetris para cair visita, vai dar errado. Então, é fundamental que você coloque antes as pedras grandes ali dentro dessa dinâmica. E o elemento que eu não queria deixar passar, eu também sou do jornal físico, Gilson. Eu assino 2 jornais que chegam em casa todo dia de manhã ali dentro da dinâmica. Mas hoje eu aprendi uma resposta que deixa as pessoas até falando, puxa, bacana, vou te ensinar essa para os nossos ouvintes aqui. Mas, pô, Baza, por que jornal físico? Aí eu respondo, como meu filho tem 5 anos... Eu não quero que ele ache que eu estou jogando no celular ou no tablet a referência errada que eu pego no pé dele de não deixar. Normalmente isso faz com que as pessoas respeitem os dinossauros aí, falando que tem um elemento aqui importante. Maravilhoso, maravilhoso. Até bom que eles associam a informação, né? Depois eles vão ver que estão lá dentro do tablet, mas aqui é... Exatamente, é jornal, livro, eu acho isso fundamental. Obrigado, muito bom. E Gilson, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas. Eu falo, bom, chama o Warren Buffett, né? Aproveita que o velhinho tá ali, né? Indo para 100 anos, tá com 90 e pouco, deve ter coisa muito bacana para falar. Chama o Papa Francisco. O Papa Francisco é um cara que outro dia me perguntaram, pô, com quem você gostaria de ter um happy hour? Eu falei, cara, eu acho que o Papa Francisco ia ser uma conversa bacana, né? O cara é argentino, gosta de futebol, é um religioso, mas né, tá bem sumido, coitado, tá mais velho, mas o Papa Francisco você pode chamar aí, Baza, se ele vier aí. Não sei, chama a Anitta, também a Anitta é um furacão, né, assim, da modernidade. Agora, enfim, eu acho que é uma pessoa polêmica pra caramba, né, mas muito inteligente também, então deve ter papo. Fui um pouco fora da caixa aqui pra sair do convencional. Episódios aqui, cara, que iam bombar, eu tenho certeza aqui. Eu tenho que te dar desafio, né? Chamar a cara fácil aqui em São Paulo é moleza. Se mandar os nossos amigos aqui que venham, já é fácil aqui no WhatsApp. E Gilson, uma pergunta que eu faço para todo mundo, não vou deixar você ir embora antes de responder. O que é felicidade para você? Olha, Baza, felicidade é eu poder acordar todo dia, tomar café com os meus filhos, saber que eles estão crescendo e que a vida está em equilíbrio, sabe? Que as coisas estão bacanas. Acho que e chegar no final de semana em casa com esposa, filhos, família, e saber que, pô... que eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. A gente está aqui de passagem, mas precisamos deixar um legado. O nosso legado certamente pode ser perpetuado pelos nossos filhos, então, se eles forem melhores do que nós, eu acho que a gente cumpriu nossa missão e eu acho que é isso que tem me norteado. Assim, a minha felicidade vem de saber que eu estou deixando como legado pessoas melhores do que eu. Então é por aí que eu tenho ido. Legal, adorei. Antes da gente ir embora, tem um presente aqui para você, Gilson, um óculos da Lacoste, a Machon, que é fabricante e distribuidora dos óculos da Lacoste aqui no Brasil. Separaram um óculos aí, deram uma olhada ali, uma stalkeada no teu perfil aqui, o Marcelo Kitsuda, que é o CEO da Machon, aí, nosso colega, o IPOer, aqui está sempre com a gente. Fala, manda esse pro Gilson aqui que ele vai gostar. Show de bola, maravilhoso, agradeço. Você sabe que eu uso óculos desde os 13 anos e cheguei a ter muita miopia, operei, mas voltou. Então, eu sou um cliente de óculos sempre. Então, obrigado, super bom. Muito lindo. Bom. E para a gente fechar aqui, Gilson, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Olha, a gente na B3 tem crescido muito o negócio que a gente chama de negócio principal, porque tem investido muito no negócio principal porque a gente acha que vai crescer. O mercado de capitais vai crescer muito. Então, não sei se é esse viés de business, não sei se é essa isso, a pergunta. O que vem pela frente? O que está no teu radar para as pessoas acompanharem? Eu acho que no nosso radar, na companhia e meu, tá esse
Eu acho que a gente está muito próximo, Baza, de uma virada no mercado de capitais do Brasil. A gente vem de uma ressaca, né? A gente veio de um período muito bom, 2019, 2021. Desde 2021, os mercados, e principalmente os mercados no Brasil, estão em ressaca, né? 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24, juro alto, poucos IPOs, poucas ofertas, a economia voltou a crescer. Eu acho que a gente está muito próximo de um ponto de transição. Acho que o juro lá fora vai cair, o juro aqui vai cair, a economia vai crescer. O Brasil está bem posicionado no mundo emergente, então vem uma onda boa. Então, acho que a gente tem investido muito em falar assim, olha, enquanto a crise ou a ressaca está rolando, vamos investir no barco para deixar ele redondinho, porque daqui a pouco ele vai navegar rápido. Então, acho que vem aí coisas como negociação de renda fixa, maior número de volume de negociação de ações, IPOs, follow-ons. Então, acho que esse mundo vai voltar a esquentar, né? Então, isso você vai achar a gente. Você vai achar a gente também em toda uma pauta de novos negócios que a gente chama que é no mundo de dados, né? As bolsas têm cada vez mais tentado ter receitas mais estáveis, menos cíclicas. E para isso tem investido em negócios como dados, a gente também está investindo nisso. Então, o que é isso? Só para tangibilizar. A gente quer resolver problemas dos nossos clientes corporativos, de diversos setores, através de soluções que usem dados que o cliente tem e muito dado que a gente tem. Então, a gente tem plataformas para solucionar problemas. Ou para você fazer um onboard de um cliente mais rápido, perder menos dinheiro em fraude, identificar uma fraude antes, né, loss prevention, vender mais para o cliente mais, que tem mais propensão de compra. Todo esse lado de... eu gosto, às vezes é o birô de crédito positivo, que eu gosto de chamar, a gente vai investir nisso. E tem uma agenda toda, que a gente nem falou tanto, mas que é toda a agenda de diversidade, ESG, que também está aí, agenda verde, que a gente tem como mantra na companhia, né? Até para a gente terminar, o ESG, né? A B3 é um grande promotor do G da governança há mais de 20 anos. Então, toda essa agenda de novo mercado, de proteção ao investidor, de fazer a coisa certa, divulgação, transparência, você vai achar a gente por aí também. Para a gente é GSI, né? Porque a governança nasceu primeiro, depois vem todo o lado, né, social, diversidade e o lado ambiental. Isso é uma pauta que a gente abraça e não larga. Adorei, Gilson. Puxa, muito obrigado mesmo. Puxa, abrir tua agenda aí. Faz tempo que a gente estava buscando aqui, deu certo aqui da gente bater as agendas aqui, foi demais. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando aqui já aproveita, compartilha esse episódio com todos os amigos, já manda nos grupos aqui que tem muita informação, muito bacana mesmo. Obrigado, Gilson. Eu que agradeço, Baza, foi um prazer estar aqui contigo. Espero que as pessoas gostem. Valeu, obrigado.